Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da sexta semana da Páscoa, nesse dia 27 de maio, temos como proposta de reflexão João capítulo 16, 20 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a vida é cercada de mistérios e situações que nos são difíceis de compreender. O texto do Evangelho de hoje e dos últimos dias fala de uma angústia real e concreta que já é experimentada pelos discípulos de Jesus por causa da sua partida. Porém, essa angústia será transformada em alegria mais adiante. Eis a promessa feita por Jesus. Esse tempo de espera é extremamente doloroso e incômodo, pois se vive num estado de suspensão e incertezas. O que fazer? Embora não haja resposta pronta, é possível que mantenhamos a fé e, desse ponto, esperemos o momento em que a alegria tomará o seu lugar. No momento da angústia, que não é fácil, precisamos viver essa hora. Contudo, com o coração esperançoso, sem que nos abatamos por completo. Vale a pena repetir que não se trata de um caminho fácil, mas de um caminho que requer fé amadurecida e comprometida com o Mestre. Querido irmão, querida irmã, a paixão e morte de Jesus foi um tempo de desorientação e de sofrimento para a comunidade dos discípulos. Da mesma forma, a igreja, nesses seus muitos séculos de caminhada, enfrentou muitos períodos de turbulência, crise, perseguição, divisão. Enquanto os discípulos choram, o mundo festeja. Mas avisa Jesus: a tristeza de vocês se transformará em alegria. Nas dores do parto, a mulher fica angustiada e sofre muito. Quando o bebê nasce, ela se esquece de suas dores. Não cabe, não cabe de contentamento com o nascimento da criança. Esse tempo de vitória, de festa, de Páscoa, é que dá sentido à nossa vida e à nossa caminhada. É o que Jesus está dizendo. Essa alegria ninguém pode tirar de vocês. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, aconselhar alguém que está em um momento de sofrimento, trazendo assim bastante motivação e ânimo. E agora reza assim comigo: ó Mestre, a notícia de tua morte deixa os discípulos aborrecidos, tristeza passageira, pois logo virá a alegria de tua ressurreição. Faze-nos, Senhor, provar sempre de tua confortadora presença. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira, da sexta semana da Páscoa, nesse dia 27 de maio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos 18, de 9 a 18, rezar o Salmo 46,
o Evangelho de João, capítulo 16, 20 a 23. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é questão de palavras, nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou-os sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje continua com a tônica na despedida de Jesus e no encorajamento aos discípulos para que não se entristeçam ou se amedrontem diante da aparente ausência de Jesus e dos desafios da missão. São os sinais da ascensão do Senhor que se aproxima e da vinda do Espírito Santo, Consolador, que será enviado em Pentecostes, razão da nossa alegria e força em Deus uno e trino, Santíssima Trindade. Na primeira leitura, vemos o encorajamento de Paulo para que não tenha medo, pois Deus estará sempre com ele. Essa confiança de que Deus está presente lhe dá força para não desistir da missão, mesmo que esta tenha muitos desafios, como vemos no mesmo texto que a liturgia propõe para este dia. Paulo, depois de ter uma visão na qual Deus o encoraja, permanece 1 ano e meio nesta área de missão. Era uma área cheia de conflito, e o texto de hoje relata que, num dado momento, os judeus insurgiram em massa contra Paulo. Ele recorda a visão que teve e as palavras do Senhor para que não temesse, pois estaria sempre com ele e ninguém lhe poria as mãos ou lhe faria algum mal. Quando temos essa certeza, os medos se dissipam da nossa vida e seguimos adiante. Quais são hoje as coisas que nos assustam? Quais são os medos que ainda nos paralisam ou nos enfraquecem na missão? Certa dose de medo é necessária para se ter noção do perigo, mas quando o medo nos impede de agir ou nos paralisa, é sinal de algum distúrbio psicológico ou falta de fé. A verdadeira fé nos dá confiança e razões da nossa esperança. Paulo dá a demonstração de que tem muita fé e segue adiante na missão. Ao ser levado para o tribunal, vê Deus vindo em seu auxílio na atitude do procônsul Galião,
que não o condena e mostra aos perseguidores que a atitude deles não tem consistência e não cabe julgamento naquela instância. Paulo não foi condenado e pôde continuar sua missão, mesmo sem ver dissipada todas as perseguições, ameaças e violência, como as que ocorreram com Sóstenes, o chefe da sinagoga, que foi espancado diante dele e do tribunal para amedrontá-lo e tentar detê-lo na sua ação missionária. Nada disso o amedronta e ele segue adiante. Ele permaneceu vários dias ali, em Corinto, numa firme demonstração de segurança e confiança em Deus, e somente depois seguiu sua missão para outros lugares. Com isso, mostrou a todos e a nós que quem confia em Deus, mesmo diante das tribulações, mantém-se firme. É essa firmeza que Jesus pede aos seus discípulos no evangelho de hoje, em que ele se despede dos seus, lembrando a tristeza que sua partida causará. Porém, afirma que por mais que seja triste este momento de partida, ela não será maior que a alegria que virá depois. Se depois da noite escura vem o dia, depois da tempestade a bonança, assim também acontecerá com a sua partida. Muitos vão ficar tristes e chorar, mas depois a alegria será tão radiante que toda tristeza será esquecida. Desse modo, ele faz uma comparação, usando a imagem da mulher que está angustiada no momento de dar à luz, mas que depois de a criança nascer, a sua alegria é tão grande que se esquece até mesmo da dor. Assim também acontecerá com a sua partida, diz Jesus. Devido à sua paixão, sofremos, mas com a sua ressurreição temos a maior de todas as alegrias. Experimentamos isso nas solenidades que se aproximam. Jesus, que vai definitivamente para junto do Pai, a Ascensão, e o envio do Espírito Santo, Pentecostes, que permanecerá sempre conosco, confirmando a visão e o encorajamento que Paulo teve do Senhor. Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Resta-nos agora, queridos irmãos e irmãs, essa confiança de que Deus está conosco. E por isso não vamos desistir da missão, de continuar anunciando Sua palavra e seu reino, mesmo que encontremos oposições e resistências. Desse modo, o nosso coração se prepara para as próximas solenidades que nos enchem de alegria e esperança, apesar das situações que ainda nos entristecem. E agora, querido irmão, querida irmã, reza assim comigo. Divino Espírito, reforça-me a fé que me faz sentir a presença do ressuscitado, incentivando-me a abraçar com coragem a tarefa de anunciar o reino. Amém.